Bom, bom dia a todos, graça e paz, amém? Bom dia a você também que está assistindo através dessa transmissão, que Deus possa te abençoar onde você estiver. Palavra rápida, né? Porque, como o pastor falou, o período é avançado, não vai passar de 1 hora, eu garanto, tá? A gente poderia ir embora, não sei se vocês concordam. Tá, Rodrigo, a gente estava conversando ali, o pastor ministrou de um jeito na ceia que, tá, para mim, está 100%, já fui edificado, muito edificado. Mas Deus ainda tem mais uma porçãozinha da palavra dele aqui, que eu tenho certeza que vai servir para você, que vai te falar o seu coração, amém? A palavra está lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileus, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é tão forte, a Tua palavra é transformadora, e ela foi lida aqui, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa conversar com a gente aqui nessa manhã. Que a gente saia diferente do que a gente entrou. Que a gente saia incomodado, Senhor, para mudar, se preciso for, para colocar em prática, se preciso for, mas que a gente não saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou, Pai. Que o Senhor possa falar com a gente essa manhã, de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, mas de uma maneira forte, Senhor. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Neemias, ele era dos descendentes que veio cativo, né, de Judá, e estava ali em Babilônia, na Babilônia. Ele não nasceu em Jerusalém, mas ele tinha os pais dele que falavam para ele quem era esse Deus. Não era porque ele estava num país cativo, não era porque ele estava fora da terra dele, que ele não sabia quem era o Deus dele, quem era o Deus da família dele. É muito comum a pessoa sair da sua região, sair da sua cidade natal, da sua terra, e talvez esquecer aquela cultura, e talvez esquecer os costumes que haviam ali, mas Neemias era diferente. Neemias sabia, provavelmente o pai dele era alguém que falava, né? Falava, Neemias, a gente está cativo, mas, olha, a gente serve um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra. Neemias, a gente está aqui cativo, mas a gente tem uma terra prometida, a gente já foi levado outra vez como escravo no Egito, isso durou 430 anos, mas não foi o fim, a gente foi liberto. Então não esqueça desse Deus, e deve ter falado de todas as maravilhas, de todos os milagres que esse Deus realizou, da importância dele e da grandiosidade dele. Porque senão, não seria isso que foi falado aqui. Ele falou que quando chegou pessoas lá de Jerusalém, e ele perguntou como que estavam aquelas pessoas, como que estava a cidade, e quando contaram para ele que a cidade estava destruída, que as pessoas estavam em misérias, ele se compadeceu disso. Ele não ficou indiferente. Ele poderia ter ficado indiferente, ele poderia ter ficado assim, né, não é comigo, isso daí eu não tenho nada a ver com isso. E Neemias, eu preciso falar que Neemias era o copeiro do rei. E eu preciso falar para vocês o que era um copeiro do rei. O copeiro do rei era alguém que não era um garçom do rei. Talvez a gente pense, era mais um funcionário lá. Não. Ele era alguém que era membro daquela corte real. Ele estava na presença do rei diariamente.
Ele era alguém da confiança do rei, ele tinha um alto cargo. Num período e numa época em que se matavam os reis muito facilmente, e quem matava assumia o lugar dos reis. Então era muito fácil um atentado, era muito fácil um envenenamento por comida, por bebida. E esse homem aqui, Neemias, ele tinha a função de não deixar isso acontecer com o rei. Ele tinha um alto cargo, uma pessoa que devia ter um bom salário, um bom prestígio, devia ser uma pessoa que tinha bons relacionamentos. Ele estava na presença do rei, ele sentava, ele ficava no mesmo salão que o rei, ele frequentava os mesmos lugares que o rei. Então ele não era uma pessoa comum. E em períodos de conspirações, como eu disse aqui, essa função dele era extremamente importante. E o rei devia confiar muito nele para ele ter essa função. Então ele não era uma pessoa comum, ele não era uma pessoa que tinha um emprego que se arrumava com facilidade se perdesse ele. Ele era uma pessoa que talvez tivesse pessoas que quisessem esse serviço dele. Talvez as pessoas trabalhavam e tentavam chegar nessa posição. O que eu estou querendo dizer para vocês é que Neemias não era uma pessoa que estava avulsa, não era uma pessoa que estava, eu não estou fazendo nada, eu posso arrumar outro serviço, não está bom aqui, eu quero trocar de serviço. O que eu quero falar para vocês e quero chamar a atenção de vocês, que Neemias estava muito bem resolvido profissionalmente. Provavelmente a família de Neemias tinha privilégios pelo cargo dele. E Neemias era uma pessoa muito parecida com nós. Levantava cedo, ia trabalhar, tinha suas contas para pagar, tinha sua família, tinha filhos. Era uma pessoa comum, não tinha nada de especial nele, nada de sobrenatural. Como nós, né? Como nós que talvez temos um bom serviço, ganhamos bem, talvez, estamos bem colocados, temos uma família boa, estamos os nossos sonhos aí, está acontecendo, apesar de tudo, mas a vida está indo bem para muitos de nós. Talvez a gente se assemelhe muito com Neemias nesse sentido, profissional, familiar, de prestígio, na sociedade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que Neemias não era uma pessoa muito diferente, ele não era um profeta, ele não era alguém ungido, ele era uma pessoa comum, mas que estava muito bem resolvido. Só que Neemias tinha algo que me chama a atenção nesse texto. No versículo 4, ele fala assim: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Neemias, ele tinha um coração que era comovido por problemas que não era dele. Neemias, ele se dispunha a sair da zona de conforto dele, porque ele sentiu o problema dessas pessoas aqui. Vamos ser sinceros, né? Por que ele precisava sentir esse problema? Por que ele precisava se compadecer com isso? Ele estava bem. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele estava na presença do rei todos os dias. Para que se preocupar com isso? Mas ele tinha um coração comovido. E a primeira coisa que Deus fala com nós essa noite, a gente tem que ter um coração comovido pelos problemas das outras pessoas. Quantas pessoas chegam para vocês e para mim, para nós, e fala de algum problema, e a gente muitas vezes faz de conta que não é com a gente. Talvez a gente fala assim de uma maneira muito superficial: eu vou orar por você. E talvez nem ora por essa pessoa, porque aquele problema não te incomodou. Talvez não te incomodou porque a sua vida é corrida. Como a minha vida é corrida, como a vida de Neemias era corrida. Talvez não te incomodou porque você não está passando por esse problema. Talvez não te incomodou porque o seu coração já está duro pelos problemas e as coisas que a gente tem visto no dia a dia. Talvez não te incomodou porque em algum momento da sua vida você tentou ajudar alguém e não foi bem reconhecido a sua ajuda. O fato é
que muitas vezes a gente não tem esse coração que Neemias teve. O fato é que muitas vezes a gente está deixando pessoas passar por nossa vida e a gente não está se compadecendo pelos problemas delas. Sabe, é muito fácil ajudar alguém quando vai mudar a minha vida. É muito fácil ajudar alguém quando isso vai refletir algo na minha vida. Agora eu quero ver ajudar alguém, se comover com o problema de alguém, e sua vida não vai mudar nada, muito pelo contrário, isso vai te tirar da sua zona de conforto. Neemias, ele tinha um coração comovido, ele chorou, ele sentiu aquele problema como se fosse dele. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, isso não pode ficar do jeito que está. Eu não posso saber que pessoas da onde eu vim está passando fome, necessidade. Eu não posso ouvir que os muros da cidade estão derrubados e eu não fazer nada com isso. Eu preciso colocar em prática, mesmo que isso atrapalhe o meu serviço, mesmo que isso me traga algum prejuízo financeiro, mesmo que isso me tire um pouco do meu tempo, mas eu preciso fazer algo. É assim Neemias pensou. E a gente está falando de um tempo em que as pessoas não tinham muita liberdade. Não era uma democracia que eu posso fazer algo, eu tenho uma certa liberdade para fazer algumas coisas. Não, ali era muito rígido. Se ele falasse algo que o rei não gostava, tudo estava perdido. Se ele fizesse algo que não estava de acordo com a vontade do rei, estava tudo perdido. Mas ele teve um coração muito comovido. E a segunda lição que Deus quer mostrar para nós aqui está nos próximos versículos. Que além dele ter um coração comovido, além dele se preocupar com os problemas, ele tinha dependência de Deus. Porque não adianta nada, e a gente vai ver aqui, eu me compadecer pelo problema de alguém e não procurar Deus para me ajudar nesse problema, a resolver esse problema. Neemias mostra para nós que ele era uma pessoa dependente. Vamos lá no versículo 4. E o texto fala que ele foi orar. E essa é a oração de Neemias, no versículo 5, desculpa. E disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Olha só, Neemias se compadeceu, viu uma necessidade e quis ajudar. E aí ele começa a oração dele pedindo. É isso? O que vocês acham? Que no versículo 5, ele estava fazendo um pedido para Deus? Oi? Adoração. Olha, a gente está tão acostumado com a oração, a gente está tão acostumado a entrar na presença de Deus, porque é um privilégio extraordinário poder se dirigir a Deus a qualquer momento, que a gente esquece quem que é esse Deus. Neemias tinha uma necessidade real e ele não chega pedindo para Deus. Neemias não chega atropelando Deus e falando, Senhor, eu estou com o coração querendo fazer a coisa correta, me ajuda nisso. Não. Neemias vem e faz uma adoração. O Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus grande. E aí eu te pergunto, quando você vai orar, você primeiro reconhece quem que é Deus? Ou por você saber quem é Deus, você nem fala mais isso para Deus? Sabe? Vamos prestar atenção nisso. A hora que a gente entra na presença de Deus, a gente tem que falar quem é esse Deus. O Deus é o Deus grande, o Deus criador, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que libertou, o Deus que salvou. Esse é o Deus que a gente está falando, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, aquele que sabe tudo, aquele que vê tudo, aquele que pode transformar o mundo, aquele que criou o mundo, mas ao mesmo tempo aquele que pode resolver seu problema individual. Aquele que criou tudo o que existe, pode resolver o seu problema de dor de cabeça, de ordinário e complexo que é esse Deus. Mas muitas vezes a gente chega na presença dele e já vai pedindo, porque a gente acha talvez que as nossas necessidades é maior do que o Deus que a gente está pedindo.
Neemias nos ensina um modelo de oração que deu certo e não falhou. Entra na presença de Deus e adora esse Deus. Você vai chegar numa conclusão e vai muitas vezes falar assim: eu orei por tanto tempo e só adorei e esqueci de pedir. Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a reconhecer quem é esse Deus, os nossos problemas se tornam tão pequenos que tem vezes que a gente nem conta para Ele quais os nossos problemas. Mas Neemias ensina um modelo para nós. Começa adorando. Como que está a sua vida de oração? Como que está a sua vida de oração? Não existe caminhada com Deus sem oração. O próprio Senhor Jesus, sendo Deus, Ele orava. Todas as vezes que Ele precisava de algo, toda vez que Ele precisava de força, toda vez que Ele precisava de poder, Ele orava. E vários exemplos da Bíblia baseado na oração. E aí você acha que você é quem para não precisar de orar? Ou para orar de qualquer jeito, não reconhecendo quem é esse Deus? Neemias nos mostra esse modelo. Primeiro, a adoração. E ele continua: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. E agora, ele pede por ele? O que ele faz aqui? Ele confessa os pecados dele. Ele pede perdão para Deus por todas as coisas que ele faz de errado. Ele pede perdão pela família dele, ele pede perdão pela casa dele. Ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que ele está em falta com Deus, ele reconhece que ele tem uma dívida com Deus e pede perdão por isso. Sabe, muitas vezes a gente não lembra disso na hora de orar. Sabe, muitas vezes a gente já vai para os pedidos, e eu falo isso de novo. Muitas vezes a gente esquece que a gente está em dívida com Deus, que a gente está pecando, que a gente está errando, que a gente muitas vezes não acerta o alvo, que muitas vezes a nossa arrogância, a nossa prepotência, acha que a gente é suficiente. Muitas vezes a gente acha que a nossa profissão, que o nosso cargo, que o nosso emprego, que o nosso dinheiro resolve os problemas. E não esquece de pedir perdão para Deus, porque está errado, está pecando. Não há alguém aqui, que está aqui hoje, ou que está assistindo, não peca. Não precisa pedir perdão para Deus. Neemias nos ensina um modelo de uma oração, em que Deus ouviu. E depois ele vem aqui no versículo 8 ao 10 e fala assim: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertei a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. E aí, Neemias agora vem e pede para ele. O que ele faz aqui? Ele intercede. Neemias intercede. Como que você tem se postado nesse sentido? Você tem intercedido por pessoas? Você tem lembrado de pessoas que precisam da sua intercessão e levado na presença de Deus? Você tem lembrado das pessoas necessitadas? Você tem lembrado das pessoas que não conhecem a Deus e que precisam conhecer esse Deus que nós conhecemos?
Você tem lembrado de interceder por pessoas? Ou você acha que o seu problema é tão grande a ponto de que não precisa expor os problemas das outras pessoas na presença de Deus? Como está a sua vida nesse sentido? Sabe, a vida da gente tem tantas coisas, a gente tem tantas necessidades, a gente tem problemas que só Deus que vai resolver mesmo. Mas a gente não pode esquecer que tem pessoas que precisam que a gente interceda por elas. Tem pessoas que precisam saber quem é Deus. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus pelo problema de outra pessoa? Qual foi a última vez que você orou por alguém e se essa oração fosse atendida, a sua vida não ia mudar em nada? Quantas vezes você gastou seu tempo de oração para abençoar a vida de outra pessoa, que muitas vezes não vai fazer a menor diferença na sua vida, que muitas vezes não vai mudar nada? A gente está com o coração duro, a gente não está se compadecendo. E olha que pessoas chegam até nós. A gente tem os grupos aí de WhatsApp, que todos os dias estão cheios de pedidos de oração. Quantas vezes você parou e falou assim, deixa eu anotar esses nomes e eu vou interceder, porque o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível e vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Esse problema que ela está falando aqui para o meu Deus não é nada, eu vou interceder. Qual foi a última vez que você fez isso? Os nossos grupos de oração estão aí cheios de pedidos e a gente não está nem lembrando de levar em consideração esses pedidos, não está querendo saber por que está sendo feito esses pedidos, não está querendo saber se essa pessoa melhorou, não está querendo saber se aquele problema foi resolvido, a gente só quer tocar a vida da gente. Não é verdade? Eu estou falando isso, é de mim, que eu acho que é para todos. Sabe, tem hora que eu olho aqueles grupos e falo, nossa, quantas pessoas passando por necessidade, vou orar, e esqueço de orar. Ou talvez eu oro e depois nem lembro de saber se melhorou, se eu preciso continuar orando. Gente, tem pessoas que pedem oração por cirurgia, por estar na UTI, e a gente não faz nada. A gente nem ora por essas pessoas. Quantas vezes é colocado isso nos grupos? E a gente está indiferente. A gente não pode ficar assim. A gente tem um instrumento extraordinário que é a oração. A gente tem um Deus do impossível. E a gente não está acreditando que isso pode resolver o problema de outras pessoas. Amém? Gente, vamos acordar para essa realidade. Esse Deus é o Deus do impossível, Ele pode resolver o problema dessa pessoa. Ele pode acalmar ela, Ele pode tranquilizar ela. E muitas vezes não é para resolver o problema dessa pessoa, mas é para ela sentir a presença de Deus, é para ela estar mais próxima de Deus. Talvez esse problema que ela está passando não é para ser resolvido, é para aproximar ela de Deus. Mas a gente tem que interceder, porque a gente não sabe a vontade de Deus. A gente não pode julgar, falar, não, ela precisa passar por isso, não vou orar, não, porque ela vai ter um encontro com Deus. Não, a gente tem que orar para ela sentir a presença de Deus, para ela sentir, né, aquilo que tira a ansiedade, aquilo que tira o desespero, aquilo que tira a amargura. Tudo isso está na presença, está na oração que eu faço para Deus, e Deus pode resolver isso. E Neemias continua. Neemias continua no versículo 11. Ó Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante o homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E agora? Ele pede para ele? Pede. Ele pede para ele. Ele colocou tudo na presença de Deus e no final ele vem e pede para ele, porque é importante e é necessário também a gente colocar nossas petições para Deus.
Porque ele é o Deus do impossível, o Deus que pode resolver, o Deus que pode fazer diferença. E Neemias estava num problema aqui seríssimo, porque ele não poderia chegar na presença do rei e fazer um pedido desse. Pensa o problema que ele ia gerar para o rei. O rei ia ter que arrumar outro copeiro. Na onde que ele ia arrumar outro copeiro com tanta confiança, com tanta competência? Aonde ele ia arrumar essa pessoa? Então ele não poderia fazer esse pedido para o rei. Ele não poderia demonstrar para o rei, como está aqui um pouco na frente, que ele estava triste com a situação de lá, porque era proibido estar na presença do rei triste. Só Deus poderia fazer o milagre. Isso é um milagre. Que o rei liberasse o copeiro, alguém da confiança dele, do alto escalão dele, para resolver um problema que não era do rei, para resolver um problema de um povo que não era o povo do rei. Só um milagre sobrenatural poderia acontecer. E o que aconteceu com o resultado dessa oração? O que aconteceu? Um milagre aconteceu. E eu vou pular aqui um monte de coisa, porque está tarde. Eu já vou lá para o final. Resumindo a história, o rei aceitou o pedido dele de forma extraordinária, milagrosa. O rei fez dele o governador. Olha que absurdo. O governador não só poderia falar para ele, tá bom, quer ir, vai. Já era uma coisa extraordinária. Porque o rei não precisava passar por esse aborrecimento. Quer ir, vai. Não, o rei deixou ele ir. O rei nomeou ele governador. O rei liberou uma turma para ir com ele. O rei liberou madeira para ele reconstruir o muro. O rei fez tudo o que ele queria, através de uma oração. Ou vocês acham que o rei fez isso porque ele era bonzinho? Vocês acham que o rei fez isso porque ele falava, eu tenho tanta consideração por Neemias, deixa eu agradar esse meu servo? Que nada. Ele não fazia nada para ninguém. Ele fazia o que ele queria para ele só. Ele não se compadecia, ele não tinha essa misericórdia. Mas fez porque o poder da oração de Deus, o poder de oração a Deus é extraordinário. Ele move corações, ele move barreiras, ele derruba paredes, ele faz o doente ressuscitar, sair da doença, ele faz a pessoa que está morta espiritualmente ressuscitar. Ele é o Deus do impossível, e isso daqui não era impossível para Deus. Aconteceu. Neemias não só foi liberado, mas se tornou governador de Judá. Isso daqui está lá no capítulo 5, 14, que ele foi feito naquele dia, naquele momento, governador. E Neemias está sendo lembrado até hoje, pelo modelo de oração dele, pela dependência que ele tinha a Deus, pelo coração comovido que ele tinha. E aí eu convido vocês, se não leram ainda, ou reler, o que aconteceu com Neemias. Passou tudo o que podia passar de ruim. Foi um período dificílimo na vida dele, mas ele fez o que Deus queria. Ele largou o conforto da corte real. Ele largou o conforto de um bom salário, de um prestígio social. Regaçou as mangas, correu o risco de vida, mas fez a vontade de Deus. E aí eu pergunto para vocês essa manhã, o que vocês têm feito para agradar a Deus? O que nós temos feito para fazer a vontade de Deus? A gente se acorda de manhã, trabalha, paga a conta, entra nas dificuldades da vida, enfrenta o que tem que enfrentar, volta no outro dia, faz a mesma coisa, e talvez, a gente lembre de Deus no domingo, à noite. Sabe, a gente não pode ficar do jeito que está. A gente tem que sair daqui incomodado. A gente tem que sair daqui incomodados com essa palavra. Incomodados com esse modelo de oração, incomodados com qual é a vontade de Deus para nossas vidas, mesmo que isso tire a gente da zona de conforto. E eu desejo que vocês tenham o coração comovido e dependência de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês e que essa palavra surta um efeito na vida de vocês. Amém.